sou bolsista de iniciação científica pela FAPERJ, faço graduação de medicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e minha orientadora é a Thaís Verônica Cardoso, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estudo que eu vou apresentar agora, ele se intitula de O perfil brasileiro do consumo de drogas em estudantes da área da saúde dos cursos de graduação após o ano de 2006. Segundo os relatórios mundiais sobre drogas da Organização Mundial da Saúde, mundialmente 275 milhões de pessoas usaram drogas em 2020, sendo que dessas, mais de 35 milhões sofrem de transtornos pelo uso de drogas. Além disso, segundo esses relatórios, a maior parcela daqueles que usam drogas é composta por adolescentes e jovens. Esse é o grupo mais vulnerável ao efeito das substâncias, pois consomem em maior quantidade e seus cérebros ainda estão em desenvolvimento. Os universitários eles consomem drogas com mais frequência do que os jovens que não estão cursando o ensino superior. E as novas experiências que surgem no ingresso da universidade são alguns dos eventos favoráveis ao acesso das drogas, lícitas e ilícitas, e à manutenção do uso delas. Os estudantes da área da saúde são os futuros profissionais que abordarão essa problemática do uso de substâncias na linha de frente, em emergências, ou mesmo que darão seguimento no atendimento especializado desses indivíduos, sendo considerados os estudantes peças-chave no tratamento de pessoas com problema com o uso de substâncias. Desse modo, a formação ela deve cumprir o papel de desconstruir os preconceitos contra o usuário de drogas e também de proporcionar a construção de ações de saúde que se pautem na compreensão da complexidade que envolve o uso contemporâneo de drogas. Compreender a complexidade do fenômeno das drogas no ambiente universitário de forma ampla e abrangente é um pilar fundamental para a construção das novas estratégias de abordagem, tanto no conteúdo teórico quanto do suporte aos universitários que já se encontram com questões decorrentes do uso disfuncional. Esse estudo ele tem o objetivo em compreender o perfil do consumo de drogas lícitas e ou ilícitas em estudantes da área da saúde, nos cursos de graduação e avaliar as atitudes e crenças frente ao fenômeno das drogas após a instituição do primeiro Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SINAD. O estudo trata-se de uma revisão de escopo realizada conforme as orientações do Instituto Joanna Briggs. Para a identificação desses estudos, utilizamos então um recorte temporal do ano de 2006, que marca o início da instituição do SINAD, através da Lei 11.343, de 23 de agosto do referido ano. Para a busca dos artigos foram utilizados os seguintes descritores em inglês: Substance Related Disorder, or Drug Dependence, or Drug Addiction, or Drug Habituation, or Substance Use Disorder, or Substance Abuse, or Substance Dependence, or Substance Addiction, or Substance Abuse, or Drug Use Disorder. And students health occupations, or students dental, or students medical, or students nursing, or students pharmacy, or students pre-medical, or students public health, assim como seus equivalentes em português também. E a busca de artigos foi realizada nas bases de dados PubMed, BVS e Embase. Os estudos foram incluídos a partir dos critérios de estudos transversais, ensaios clínicos randomizados ou estudos de coorte, a população estudada com foco no Brasil, no qual estão inclusos os graduandos ou equivalentes da área da saúde, estudos que abordam o perfil do consumo de drogas lícitas ou ilícitas e artigos publicados a partir do ano de 2006, cuja coleta de dados tenha sido no ano corrente ou no ano posterior. Ao todo, foram incluídos 25 artigos, totalizando um N de 6.776 estudantes da área da saúde. A predominância da população foi do sexo feminino, com N de 3.557, representando então 52,5% da amostra. Os cursos universitários onde foram coletados os dados dos artigos foram enfermagem, com 11 artigos,
medicina com 13 artigos, odontologia com 2 artigos, farmácia com 1 artigo e, dentre esses 25 artigos, 8 utilizaram instrumentos que não eram validados e 12 artigos utilizaram mais de um instrumento para a coleta de dados. O álcool, seguido pelo tabaco, mostraram-se respectivamente serem as drogas lícitas mais consumidas no país pelos participantes. Em relação ao consumo de álcool, a prevalência variou bastante, entre 78% a 97,3%, em 13 dos estudos que trouxeram dados sobre essa substância. Em relação ao consumo de tabaco ao longo da vida, variou entre 11,6% a 54,6% dentre os 14 estudos que abordaram essa substância. 15 dos 25 artigos trazem a temática do consumo de drogas ilícitas, e dentre esses, 7 artigos apresentaram a maconha como a principal substância ilícita consumida pelos estudantes da área da saúde. Das demais substâncias ilícitas consumidas, foram citados os estimulantes, solventes, inalantes, como possíveis drogas de uso prevalente. Já as anfetaminas, a cocaína, os alucinógenos, os opioides, os anticolinérgicos e os sedativos foram também substâncias referidas com frequência no uso, mas com uma prevalência muito mais baixa do que as supercitadas. Frente a conhecimentos, atitudes e crenças dessa população, apenas 13 dos 25 artigos abordaram, e sobre óticas diferentes. 6 artigos focaram nos fatores de risco, 3 artigos focaram no uso de pares, 3 no uso de pacientes e 2 apresentaram um foco mais amplo com diversas análises da temática. Sobre a ótica dos fatores de risco, 2 artigos apontaram o ambiente universitário como uma influência para o uso de drogas, seja lícita ou ilícita. 3 apontaram o estresse relacionado às questões acadêmicas ou aos estágios como a influência para o uso. A busca por diversão, relaxamento físico e mental também foram citadas como fatores de riscos por 3 estudos, e 2 estudos associaram o fato do universitário morar sozinho ou com amigos a maior risco para o consumo de substâncias ilícitas. Já Freire e seus colaboradores, em 2019, citou a redução da supervisão dos pais como um fator de risco. 2 estudos indicaram que a opinião de terceiros sobre o fenômeno das drogas influenciam o maior consumo de drogas por parte dos estudantes, enquanto Baltazar e colaboradores, em 2017, mostrou uma influência da publicidade como um fator de risco, e Freire e colaboradores, em 2019, citou diretamente como a aceitação social do álcool interfere no uso. A religiosidade, por outro lado, foi apontada unicamente por Moutinho e colaboradores, em 2019, como um fator de proteção. Quando o foco foi o olhar que os estudantes têm sobre os seus pares, 5 artigos foram unânimes em dizer que o conhecimento sobre o fenômeno das drogas aumenta à medida que os estudantes avançam na graduação. Entretanto, o impacto desse conhecimento sobre as atitudes e crenças variou de artigo para artigo. Soares e colaboradores, em 2013, trouxe que, apesar de postulado que haja aumento do consumo ao longo da faculdade por conta do estresse, a análise de dados do estudo mostrou que, quanto maior o conhecimento, menor foi o consumo de tabaco. Esse foi o único artigo que trouxe dado correlacionando o conhecimento com a atitude. Aguiar e colaboradores, em 2018, referiu que apresentar ou não conhecimento suficiente para tratar um alcoolista não influenciou o consumo próprio de álcool. De Oliveira Júnior e colaboradores, em 2019, referiu que os estudantes tendem a perceber que o uso que seus pares fazem ele é maior do que realmente o consumo que esses pares fazem das substâncias. E essa percepção errônea influencia no consumo próprio de substância. E ainda, com olhar para os pares, Mesquita e seus colaboradores, em 2008, enfocaram na dificuldade do estudante em abordar seus pares, a não ser nos casos mais graves, como de abuso de dependência, e principalmente focado nas drogas ilícitas. Esse mesmo artigo trouxe que os estudantes sentem-se menos vulneráveis ao abuso de álcool e os prejuízos decorrentes do abuso
podem não ser percebidos até que haja uma disfuncionalidade incapacitante no campo pessoal ou profissional. Em se tratando dos pacientes, o questionamento sobre as atitudes do profissional da saúde em perguntar de forma rotineira sobre o uso de drogas para o paciente apareceu em 2 artigos. E apesar de divergirem na substância, ambos estudos eles sinalizaram que os estudantes mostravam e sabiam da importância de fazer essa busca. Mas ainda assim, esses estudos identificaram em suas análises que quanto maior conhecimento dos estudantes, melhor é a atitude positiva no cuidado do usuário de drogas. Porém, Magalhães e colaboradores, em 2018, apontou uma contradição entre os alunos que estão concluindo a faculdade, pois, apesar de se apresentarem mais positivos na atitude em prol do cuidado, eles apresentam dificuldade de diálogo com essa população. E além disso, esses mesmos estudantes apresentam opiniões divididas quanto à capacidade do usuário de controlar o uso de álcool e de outras drogas. Dentro do exposto, podemos observar a relevância de se tratar o perfil do consumo de drogas nos estudantes da área da saúde, no que tange a características de uso, a instrumentos mais utilizados para mensurar o consumo e as atitudes, crenças e conhecimentos sobre o fenômeno das drogas. Sem essas informações, é de veras complexo traçar e executar estratégias para lidar com as questões das drogas nos mais amplos e diversos contextos, e principalmente dentro da própria universidade. Compreender o fenômeno das drogas no contexto das políticas públicas de saúde é necessário para o alinhamento destas com as diretrizes curriculares dos cursos da área da saúde e assim para a melhoria na prática dos estudantes e na assistência ao usuário do sistema de saúde. Obrigado.